Quantos aqui amam a palavra? Então me dê alguns minutos da tua atenção para que eu venha discorrer de tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração mediante a esse tempo. Quando nós olhamos aqui, livro de 2 Reis, capítulo 4, esse texto em questão vai trazer menção de dois personagens principais. Esses personagens agora é o profeta Eliseu e também é uma mulher que acabaram de ficar viúva de um dos filhos dos profetas. Ao falar do profeta Eliseu, a Bíblia vai dizer que antes de ele se tornar profeta, ele era discípulo do profeta Elias. Quando Elias agora sai da caverna, a Bíblia vai dizer que ele desce agora ao Monte Horebe. E ao descer o monte, Deus dá 3 ordens ao profeta Elias. A primeira ordem é: Elias desce e unge a Azael como rei sobre a Síria. Aleluia! A segunda ordem que Deus vai dar ao profeta Elias é: unge a Jeú como rei sobre Israel. Terceira ordem que Deus vai dar ao profeta Elias é: unge a Eliseu para ser profeta em seu lugar. É forte, aleluia! 3 coisas aqui nessa passagem me chamam a atenção. Primeiro, é que Deus adora trabalhar com gente que é improvável. Meu Deus! Quando Deus está mandando Elias descer e ungir Eliseu, a Bíblia vai deixar claro que Elias, ele tem uma escola de profetas. Elias, ele está treinando, orientando, discipulando aspirantes de profeta. Aleluia! Mas quando ele desce do monte, Deus não manda ele ir para a escola, não. Deus manda ele ir para o campo, ungir aquele que estaria sucedendo o seu lugar. É forte! Apesar de Elias ser o responsável da escola de profeta, Deus não manda ele ir para a escola, não. Ele manda ir para o campo. Para quê? Para levantar alguém que está lá, que é improvável. Meu Deus! Quando eu olho para a história de Eliseu, eu percebo que Eliseu é alguém que está no campo trabalhando. Alguém que não é conhecido na terra, mas que com certeza é conhecido no céu. Aleluia! Eliseu é alguém que não está matriculado na escola de profetas. Mas Eliseu é alguém que conhece muito bem o ofício a ser executado. Meu Deus! Prova disso, que é a segunda coisa que me chama a atenção, é que quando o profeta Elias chega no local que Eliseu está, a Bíblia vai dizer que agora ele pega a sua capa. Perceba que Elias não fala nada. Simplesmente ele pega a capa, passa sobre o ombro de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que só aquele gesto, sem precisar falar nada, foi o suficiente para Eliseu parar de arar a terra, largar os bois e ir pedir permissão ao pai e à mãe para ir atrás do profeta para exercer o ofício. Imediatamente, Eliseu abre mão daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque Eliseu está disposto a viver o novo que o céu agora está determinando para ele. E isso é uma verdade, porque a gente precisa entender que quem está disposto a viver o novo vai precisar abrir mão de algumas coisas. Eliseu aqui está nos ensinando que quem está disposto a viver o novo de Deus vai ter que abrir mão de algumas ocupações,
vai ter que abrir mão de algumas pessoas. É difícil. Às vezes essas pessoas vai ser até alguém da tua família. Às vezes essas pessoas vai ser aquele amigo que você ama, que você considera, mas para viver o novo vai ter que aprender a abrir mão daquilo que te lembra do passado para agora viver aquilo que Deus está pretendendo te colocar para o futuro. E entenda uma coisa: quem abre mão por causa de Deus recebe dele infinitamente mais do que aquilo que um dia já deixou. Sabe por que isso? Porque o céu não desceu. Aleluia! Quando a gente olha para a história de Eliseu, Eliseu está abrindo mão de tudo para seguir ao profeta Elias. Para encurtar a história, até o dia em que o profeta chega para ele e fala: Eliseu, pede-lhes o que queres que eu te faça, porque em breve eu serei tirado de ti. Eliseu poderia pedir qualquer coisa, só que a Bíblia vai dizer que Eliseu pede unção dobrada do Espírito de Elias. Aleluia! Perceba que esse Espírito está escrito com letra minúscula. Não é o Espírito de Deus, não. Todas as vezes que nós lemos, eu sei que você sabe disso, mas se porventura alguém não souber, todas as vezes que nós lemos a palavra e está escrito Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Mas todas as vezes que estiver escrito Espírito com E minúsculo, se refere ao Espírito do homem. Eliseu está dizendo para Elias: eu quero unção dobrada do teu Espírito sobre mim. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo: assim como Deus tem te levantado como um grande profeta sobre a nação de Israel, eu quero ser levantado 2 vezes. Eliseu está dizendo: assim como você, Elias, é homem de Deus, eu quero ser 2 vezes mais. Assim como Deus te usa, assim como Deus se revela através do seu ministério, eu quero ser 2 vezes mais. E perceba, isso não é inveja. Meu Deus! Isso é referência de profeta. Aleluia! Nós estamos vivendo em um tempo, pastora Ellen, que está nos faltando referências. É forte! Meu amigo Robson, tem crente, jovem, adolescente, que a referência tem sido Anitta. Meu Deus! Tem adolescente, jovem, filhos de crente criado na igreja, que a referência tem sido aquela pessoinha lá do TikTok que balança para um lado e para o outro. Eliseu está nos ensinando que a referência dele principal é alguém que é profeta, alguém que é homem de Deus, alguém que tem comunicação glória. É por isso que ele fala: assim como você eu quero ser 2 vezes mais. E assim como ele pede, assim como ele profetiza, é assim que acontece. Quando nós olhamos a história do ministério profético de Elias, a Bíblia vai dizer que Elias fez 7 milagres. Já que Eliseu pediu e Deus concedeu a unção dobrada, se Elias fez 7 milagres, Eliseu agora tem que fazer quanto? 7 vezes 2? 14.
Só que a Bíblia vai dizer, acontece o primeiro, segundo, terceiro, décimo terceiro milagre. Deus confirmou o ministério profético de Eliseu. No 13º milagre, a Bíblia vai dizer que agora, do nada, uma doença aparece no profeta e ele morre. Mas como assim, missionária Tairona? Não era para ter 14 É milagres? forte, Deus. O que está acontecendo? O céu está falhando? Não, jamais. O céu não está falhando. Aleluia. A Bíblia vai dizer, eu não sei quanto tempo demora, mas vai dizer que depois do 13º milagre, Eliseu morre. O tempo passou, não sei te precisar quanto, só que a Bíblia vai dizer que passou tanto que o corpo do profeta Eliseu entrou em decomposição, Meu Deus. a ponto de só restar os ossos. Forte. Certo dia, está acontecendo um cortejo fúnebre. E enquanto o cortejo acontece, a Bíblia vai dizer que uma caravana das tropas dos moabitas invadem a cidade. Quem agora estava carregando o caixão fica desesperado. Olha para a direita, para a esquerda, percebe que tem uma cova aberta. Vamos fazer o quê? Joga o defunto ali mesmo e vamos meter o pé dela. Só que aquela cova não era qualquer cova. Mas quem olha e diga coincidência, o céu não trabalha com coincidência. Aquela cova não é qualquer cova, aquela cova é a cova do profeta Eliseu. E como está a cova? Está tão revestida que o osso está para fora. Eu só sei que quando o defunto é jogado na cova, encosta no osso do profeta. A Bíblia vai dizer que aonde tinha morte, agora volta para a vida. A Bíblia vai dizer que o defunto que estava caído, morto, agora ele se levanta e sai correndo. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? É o 14º milagre acontecendo. Sabe por quê? Porque o céu não falha e o céu confirmou a sua palavra. Que coisa linda! Que Deus é esse? Que recebe a sua palavra até depois de alguém ter morrido. Coisa linda. É forte. Assim como o profeta Eliseu pediu, assim aconteceu. Aí tu imagina comigo, se o profeta Eliseu recebeu a unção dobrada do espírito de Elias e fez isso tudo, imagina a igreja quando pede unção dobrada do espírito de Deus.